Castanha Pop. E é isso aí, começa agora mais uma edição do Castanha Pop, o podcast que debate sobre cultura pop com uma bela porção de açaí, mas sem granola, certo, Jackson Tavares? Certo, mas com um pouco de açúcar, por favor. Eu gosto de açúcar. Eu gosto, cara. Eu não tomo açaí sem açúcar. E eu não tomo com farinha porque a farinha incha, eu não quero que ela incha no meu bucho. Não, mas açaí é bom demais. Eu sou Matheus Mascarenhas e preciso dizer pra todos os ouvintes aqui que no episódio de hoje a gente vai pra uma galáxia muito distante. Porque a gente vai falar sobre a trilogia clássica de Star Wars, meu amigo Jack. Star Wars, ou se você preferir, pode chamar também de Guerra nas Estrelas, não tem problema nenhum também. Como seria a vinhetinha Guerra nas Estrelas? Dublagem antiga? É, como seria? Guerra nas Estrelas. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Isso é muito bom. Porque tem uma redublagem também, né? Feita pela... Acho que é Desperta pela logo nostalgia, né? Porque é uma das maiores franquias do cinema, uma das mais importantes. Mas chegou no Brasil legendada, né? Sem dublagem, mas enfim. E pra falar sobre isso, pra falar sobre esse assunto maravilhoso, diretamente das estrelas, nós estamos aqui com um membro do Conselho Jedi do Pará, o Mestre Jedi João Pedro Piani. João, seja muito bem-vindo aqui ao Castanha Pop. Obrigado, pessoal do Castanha Pop. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar essa experiência de bater esse papo sobre essa trilogia tão aclamada, né, que foi a trilogia clássica. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, de estar aqui com vocês e vamos tocar em frente agora para poder debater e conversar e falar sobre tudo o que a gente mais gosta, né, que é Star Wars. Ele já acertou logo, é tudo que a gente mais gosta, porque todo mundo gosta de Star Wars. Quem acha que não gosta de Star Wars é porque não deu talvez a oportunidade de ver. Ainda não sabe, né? Que é só assistir que ele vai saber, ele vai descobrir que ele gosta. Ele ainda não sabe. É bom pra caramba. É bacana. Ai, meu Deus. Cara, é bacana. Começou o episódio. Já vou começar com uma polêmica aqui. Já? Eu prefiro Star Wars do que Star Trek. Eu prefiro Star Wars do que Star Trek. Não é sério, cara. Eu prefiro Star Wars do que Duna. Também. Né, Heraldo? Castanha Pop. Antes da gente seguir com o papo, temos também os nossos apoiadores, certo? Porque o Castanha Pop é realizado com o apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia. Com certeza, Matheus. E aí, escuta só. A UNAMA tem graduação presencial, graduação digital, especialização em MBA presencial, pós-graduação digital e à distância, mestrado e doutorado e cursos técnicos presenciais à distância também. E a UNAMA tem a missão de garantir o aprendizado e experiência de qualidade. Nós já estamos no clima de Black Friday, Matheus, porque a graduação presencial, quem ganha é você que está ouvindo a gente. E ganha 70% de desconto em todo o seu curso, qualquer curso que você quiser fazer, se você se inscrever nesse período é 70% Isso é de muito desconto. bom, isso é muito bom. A Universidade da Amazônia é muito peso, ainda mais nesse desconto. Isso é ótimo. Então, para saber mais, acesse lá o site unama.br. Inscreva-se. UNAMA, excelência por natureza. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a Black Friday também. Acho que eu vou comprar muito quadrinho na Amazon. Eu falo logo a verdade. Jackson, você vai comprar DVD na Amazon? Talvez. Talvez. Isso é um talvez quase sim, né? É um talvez quase sim, porque você sabe que eu estou dando um freio aí, né? Porque, enfim, eu exagerei muito nos últimos meses. Eu sei como é que é, meu amigo. Eu tô dando um freio, mas com certeza vou pegar alguma coisinha assim. João, na Black Friday você já tem algum objeto de desejo? Olha, tem alguns livros que com certeza tem que pegar, eu quero pegar alguns livros que estão com bom... Vai vir com bom desconto, né? Com certeza. Também sobre Star Wars também e outras... franquias que eu gosto e aproveitar também, né, que essa Black Friday vai vir e atualizar a questão aí do conteúdo que a gente vai ler, né? Isso é muito bom, ou seja, dá pra se divertir na Black Friday e também dá pra investir nos estudos, vamos aproveitar esse desconto aí da Universidade da Amazônia. Black Friday tá show de bola. Em 1977, eu acredito que a gente pode afirmar que o cinema mudou.
né? A forma de produzir filmes e a forma de consumir cinema mudou bastante, porque em 77 estreia Star Wars, Uma Nova Esperança. Um filme completamente desacreditado, tanto pelos produtores quanto pelo seu criador, George Lucas, que revolucionou o cinema. Junto ali com o Tubarão, estabeleceram o que a gente chama de blockbuster, os arrasa-quarteirões, que enfim, pessoal, filas e filas e filas para assistir um filme. 2, 3 vezes a galera voltava no cinema. Vocês lembram da primeira vez que vocês tiveram contato com Star Wars? Como Lembro. isso mexeu com vocês? Lembro sim, cara. Mas pode falar primeiro, querido João. O meu primeiro contato não foi no cinema, foi em casa mesmo, através do extinto, né, VHS, que a gente ia muito em locadora, né, minha família. E quando eu tinha ali pelos 6, 7 anos de idade, o meu pai, né, ele alugou o filme do Uma Nova Esperança para poder assistir em casa. E aí ele alugou já pensando que eu ia gostar, né, de poder assistir em casa. E quando eu comecei a ter contato com aquela história, aquilo ali eu acho que foi amor à primeira vista. Não tem como eu dizer assim de outra forma, porque eu me sentia assim totalmente imerso naquela mitologia, naquela história que eles estavam contando. E foi nesse primeiro contato que eu tive também junto com Uma Nova Esperança, e também já comecei a assistir os outros, né, que era o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi. E daquele ano em diante ali, foi em 97, 98, por aí, que eu comecei já a ter esse contato com a saga. Entendi. Viu a trilogia clássica? Se Vi a apaixonou. trilogia clássica, me apaixonei e nunca mais eu desisti dela. E o cinema não desistiu dela, né? Porque Sim. nos anos 2000 a gente teve uma nova trilogia que explorava Sim. o passado de alguns personagens. E de 2015 em diante o universo está sendo revisitado em várias linhas cronológicas. Aí a gente vai falar disso ao longo do programa também, porque é uma baguncinha. Hoje em dia menos. Sim. Mas já foi uma baguncinha. Jack Star, meu amigo, a primeira vez que tu assististe Star Wars, como é que foi? Foi um pouco parecido com a do João, a história. O lance que foi do VHS, depois posteriormente eu comprei as fitas também. Eu tenho até hoje lá em casa, um box, uma caixinha, daquele relançamento que teve da trilogia clássica, sim. já com as edições feitas, né? Porque as versões anteriores ainda eram sem as adaptações que o George Lucas foi fazendo, né? Isso eu acho muito bacana, que o criador ele voltou em diversas ocasiões para mudar algumas coisinhas na obra dele, né? Ele tem esse cuidado. Pois é, ele tem esse lance de melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E foi assim, eu comecei também pelo filme clássico, era o Guerra nas Estrelas, não era nem no... Existia uma cópia de fita oficial lançada com a dublagem da televisão. Era com a dublagem da Herbert. E era Guerra nas Estrelas, não era Star Wars, Uma Nova Esperança. Eu conheci por Guerra nas Estrelas. Era Guerra nas Estrelas. Também. Aí eu assistindo, olhei... À primeira vista, achei esquisito que eu não tinha visto uma coisa parecida com aquela ainda, né? Mas eu fui gostando da historinha. O primeiro filme é um filme bem introdutório. O filme interessando. Peguei Império Contra-Ataca, depois o Retorno de Jedi, né? Eu olhei assim e achei... cara, bacana essa historinha. Como eu brinquei, achei melhor que Star Trek. Eu conheci Star Trek, entendeu? Achei melhor que Star Trek, mas enfim, eu gostei muito do lance da fantasia. É interessante. E, claro, tem mistura de ficção científica, o visual, as naves. Eu gosto desse tipo de filme. E, cara, quer saber? Gostei, eu vou assistir Já tava tendo os rumores do Ameaça Fantasma, né? Sim. Vou assistir o Ameaça Fantasma quando lançar em fita, ok? Eu não fui assistir no cinema o Ameaça Fantasma. Confesso pra vocês, quando assisti, eu fiquei assim um pouco... Eu achei o Ameaça Fantasma um filme assim muito diferente dos outros. Eu achei assim um pouco... Eu era criança, mas eu achei que ele tinha Ele foi um pouco infantilizado em relação aos outros. Tinha muita... Até uma comédia um pouquinho envolvendo eu acho que os primeiros 3 filmes da obra, né, os primeiros 3 que foram produzidos, que não são necessariamente os primeiros da história, a contar a história... Ainda tem esse lance, na época a gente ficava bugado, porque, episódio 1, mas o Guerra nas Estrelas é qual episódio, então? É depois que foi se explicando isso. Vocês até tocaram num ponto, assim, né, muito importante, que a gente até comenta, assim mesmo, até hoje em dia, que é incrível como essa questão de você ter esse contato quando você é criança com a franquia,
você percebe assim que as trilogias que foram saindo, né, as prequels e a sequel, né, que foi a última agora que foi lançada, eles trabalham justamente essa questão de renovar a franquia. Então, talvez assim, até mesmo pelo fato de tu, Jackson, ter tido essa estranheza, né, de ver o episódio 1, né, o Ameaça Fantasma, foi porque aquele pessoal que já tinha assistido a trilogia antiga, a trilogia clássica, ela já envelheceu, foi aquele pessoal que já foi amadurecendo. Então, quando já tem um contato com o episódio 1, tu verifica que essa trilogia prequel, ela já parte para um novo público, entendeu? Que até mesmo para eles terem mais atenção de um novo público mais jovem, de crianças e adolescentes, e que Uma às questão vezes... muito visual também, né? O visual ficou muito reforçado, um efeito sim. especial. Isso, então você até mesmo percebe assim que até mesmo a trilogia prequel, ela tem muita crítica por conta disso. Porque mudou muita coisa, mudou a forma de como eles contaram a história, né? A questão assim do andamento mesmo, do enredo, da história que estava sendo contada ali. Tá muito mais político também. O segundo filme, diga-se de passagem, acho que é o maior exemplo disso, né? O maior exemplo. Eu gostei disso, essa parte da política. Então você percebe assim que essa mudança, né, da forma como o George Lucas conta a história, ela serve muito assim pra gente verificar como as trilogias elas vão se renovando. É claro, né, vai cair no gosto ou não de muita gente, né? Isso daí a gente viu nessa última trilogia agora que teve parece assim, uma cisão enorme entre fãs, né? Que teve fãs que odiaram e teve fãs que gostaram da trilogia nova. Eu dizia muito que essa trilogia nova, que é com o Despertar da Força, que é o primeiro ali em 2015, eu falava pra todo mundo, gente, eu acho que hoje é a melhor forma de você ser introduzido no universo de Star Wars, porque o Despertar da Força, ele vinha com uma pegada da Nova Esperança, né? Só que mudando algumas coisinhas. Então acho que era muito fácil uma pessoa gostar daquilo, digamos assim, é moderno, e gostar tanto daquele universo e revisitar os filmes antigos pra entender. Só que quando terminou eu falei, não recomendo mais que comece por essa trilogia. Eu acho que fica um pouco mais confuso pro final. Despertar da Força, isso que tu falou foi muito engraçado, porque assistindo, você dá pra notar que tem muita coisa assim, parece que tá sendo reaproveitada da Nova Esperança, né? É quase um remake da Nova Esperança. É quase um remake, até o jeito como os personagens são introduzidos. Por causa disso que eu falo, é a representação de Star Wars para um novo público, exatamente isso que o João tava falando. J.J. Abrams, ele bebe muito dessa fonte, né, de buscar essa questão assim da nostalgia, né, do fã. Então, quando funcionou super bem. Foi um filme que foi muito bem de bilheteria. Gostei. Eu gosto desse filme. Sim, o Despertar da Força é muito bom. Aí, claro, né, que essa questão, assim, de que eu acho que essa referência, né, à trilogia clássica, aí é muito importante justamente para que o pessoal comece a ter uma questão, assim, de se acostumar, a gostar da franquia novamente, porque ela ficou um bom tempo parada depois das prequels, né, que terminou ali em 2005 com a Vingança dos Sith, e a gente teve aquele hiato, né, que bem grande, que não teve produção de série, não teve produção de nada assim de conteúdo praticamente, e depois que a Disney compra, né, e aí a gente verifica que a Disney tenta resgatar essa questão aí da questão da saudade do fã, da nostalgia. Então, muito apegada também à trilogia clássica, que foi muito importante. Eu acho que hoje a Disney, inclusive, ela faz uma coisa que eu vou comentar agora no programa. Eu acredito que os 3 filmes produzidos, primeiramente, para a franquia Star Wars, né, a trilogia clássica, eles colocam tudo que Guerra nas Estrelas quer passar. Eles são, de fato, a base de tudo que vai vir. Tanto que o que vem agora revisita a estrutura, revisita algumas histórias. E é o que a Disney, quando assume ali os direitos sobre a franquia, ela faz muito, inclusive as séries. As séries, elas se passam, às vezes, continuando as histórias da trilogia antiga. O Mandaloriano, ele se passa logo depois do 3º filme. Por exemplo, Ahsoka, mais adiante, mas ainda tá nos filmes mais antigos, né? Eu vejo que não é pegando o que tem de novo agora, mas tem tanta coisa para explorar que já foi consolidado ali em 70, que a gente pode continuar fazendo produção em cima. O Boba Fett, né? Ganhou o seu
destaque, apesar de no filme eu achar assim super estranho a maneira que ele morreu, mas... Boba Fett não tem fala. É, e não tem fala, Boba cara. Fett não tem fala, ele incrível. ganhou uma série. Tem umas 5 linhas de fala ali na E a trilogia Disney comprou inteira. por um bom preço, né? 4 bilhões, assim. Pô, cara. Virou uma série que mostra como os personagens daquele período ali de 70 para 80, que é quando a trilogia termina, são muito ricos. E vamos entrar nesse tema, porque o João ele falou do George Lucas, a forma que o George Lucas conta a história. Castanha Pop! E eu queria começar o programa justamente destrinchando o Lucas, o George Lucas, porque ele é um contador de histórias. A ideia que ele tem de juntar várias referências que ele já tinha, a gente vê muita coisa do livro de Duna, do Frank Herbert, a gente tem muita coisa do Valerian, né, um quadrinho. O Retorno de Jedi, né? Tem muita coisa do Duna. Tem muita coisa de Duna, né? A gente vê influência inclusive do cinema japonês, né? As formas de tratar os Jedi como samurais em um espaço perdido. Então eu acho que eu me identifico muito com a Star Wars porque é muito nerd. É nerd no sentido de tem muita referência e a gente vê que ele como criador, eu não estou falando necessariamente como diretor ou produtor, como criador da história, ele consegue trazer um gênero que na época estava desacreditado, que é a ficção científica. As pessoas não queriam investir em ficção científica, tirando o Spielberg. Disso. A pessoa não queria saber disso. Tirando o Spielberg, todo mundo queria. O Lucas chegou com a história lá, mas o que é isso? Acredito que na época eles estavam naquela faixa de transição de filmes assim, até mesmo de faroeste, aqueles filmes assim mais... Tá, o terror tava tendo assim um... Sim. Né? E faroeste também tem Star Wars também tem alguns elementos de faroeste. Eu só acho sensacional como ele cria uma fantasia que tem vários elementos de ficção científica e se torna um sucesso. Pô, na época o quê? Foi 845 milhões de bilheteria? Foi o maior sucesso do cinema na história. Ninguém naquele diria. Período. Quem é que diria que um filme dessa temática iria render tudo aquilo? Porque Tubarão já tinha ido muito bem. Tubarão? Supostamente o primeiro blockbuster da... Tubarão já tinha ido muito bem, mas Star Wars de fato quebrou os quarteirões. Ele vai pra outra coisa. João, você falou da questão do ser cativante, ter nostalgia. Por que a história de Star Wars, que vamos dizer que é uma space opera, né, elemento de fantasia, ficção científica, por que ela é tão rica até os dias de hoje? Olha, eu acredito que essa questão assim de como Star Wars ele conta a sua própria história, ele vai muito da questão assim de pegar no sentimento da pessoa que está vendo ali aquela obra. Então tem até mesmo um pensamento assim meu assim também, que eu até compartilho com o pessoal lá do Conselho Jedi, que eu falo assim que Star Wars só é Star Wars porque eles introduzem elementos que estão ali no nosso cotidiano. Então, por exemplo, o exemplo máximo assim que eu dou é a questão da paternidade. Então, isso me quebrou no filme. Isso me quebrou no filme. Quando tu vê na história a questão da paternidade entre o Darth Vader, entre o Luke Skywalker, aquela relação de pai e filho conflituosa, que tu vai... que nem era a ideia original assim do Lucas, né, no primeiro filme. A gente verifica que ele já começa a amadurecer essa ideia já a partir do Império Contra-Ataca, né? Quando tem a revelação de que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Uma das cenas mais famosas da história do cinema. Uma das cenas mais famosas disso. Todo mundo sabe essa frase e sabe que é de Star Wars. E foi parodiado em Toy Story 2, né? O Buzz e o Zug. Eu achei brilhante aquilo. Mas é uma cena, além de icônica, é uma cena tecnicamente muito boa. Pesada. Ela carrega muita emoção. É muita emoção, porque... Tu vê o que o Luke passa durante o filme. No primeiro filme, por exemplo, ele perde os tios, ele perde os amigos durante a batalha lá contra a Primeira Estrela da Morte. No segundo filme... no primeiro filme também ele perde o mestre dele, que era o Obi-Wan Kenobi. Ben Kenobi, como ele conheceu, né? No segundo filme, no Império Contra-Ataca, ele já começa com outro sentimento, entendeu? Que já começa a questão de trabalhar esse conflito dentro do Luke. Então, quando a gente pega esses assuntos, assim, questão de relação entre pai e filho, família,
Eu acho assim que Star Wars, na trilogia clássica, ele conseguiu assim atingir o coração assim de muita gente. É um conflito sobre família. Sim, sim. Que praticamente todo mundo tem. Eu sou seu pai. Outra coisa assim que eu acredito que a trilogia clássica acertou muito é de que todos os personagens que estão ali você se identifica. Então sempre vai ter alguém que vai se identificar com a Princesa Leia, sempre vai ter alguém que vai se identificar com Han Solo. Eu gosto do Han Solo. Entendeu? Com o Luke também. Eu sou muito fã do Lando. Do Lando. Sou muito fã do Lando. Sou muito fã do Lando. Muito carismático. Tem muita gente que vai se identificar até mesmo só pelo fato de estar ali vendo aquela aventura, entendeu? O fato da pessoa, tipo, querer partir para uma aventura na vida, entendeu? Assim como o Luke, na trilogia clássica, o que ele queria na trilogia clássica? Luke queria porque queria sair daquele planeta onde ele vivia para viver uma aventura. Então, ele não queria ficar preso àquele local ali para sempre. Então, só o fato dele já começar a trabalhar, o Lucas começar a trabalhar essa questão assim, dessa vontade dele de querer aventura, de querer sair daquele local do planeta natal dele, isso daí já faz com que muitas pessoas se identifiquem. Então, acredito que Star Wars, na trilogia clássica, ele acertou muito nisso. Eu também enxergo muito dessa forma. Você ter essa questão familiar e ter os personagens. Os personagens são muito ricos em Star Wars. Eles são muito bem feitos. Eu acho que um dos maiores méritos do George Lucas, como produção de conteúdo, é criar personagens muito bons. Ele foi acertando Sim. isso, eu acho, ao longo de cada filme, porque no primeiro filme, Uma Nova Esperança, eu não gosto da atuação do Mark Hamill. Eu acho ela assim, bem fraquinha. Mas como... Eu não sei se tem a ver com direção também, porque a direção do segundo filme foi do... Eu acho que ele foi professor do George Lucas, aquele diretor. Um diretorzinho já era coroa. O George Lucas ele não tem direção no segundo. É do professor dele, se eu não me engano, esqueci o nome. Vou já puxar daqui a pouco. Não sei se é o Lawrence Kasdan o nome. É um nome assim meio complicadinho. É um tiozinho, vou já puxar daqui a pouco. Ele dirigiu assim, como o segundo já tem uma carga dramática maior, inclusive pela principal cena, eu sou seu pai, não! Aquela coisa. E eu achei que os atores foram bem dirigidos ali. E ali o Mark Hamill teve uma evolução na atuação dele que eu achei, olha, nota 10, porque no primeiro eu achei assim um Mark Hamill meio assim, mosca morta. O personagem dele não era um personagem assim fraco, era um personagem que tava ganhando experiência, que ele queria viver uma aventura. Eu achei que ele poderia ter feito melhor no primeiro. No segundo eu já achei que ele deu uma arrebentada. Desde as cenas iniciais que ele tá lá no planeta gelado, né? E já começou a dar uma arrebentada. A Princesa Leia também, que é a Carrie Fisher. No segundo ela deu também um up. Olha, bora ver aqui. Tá aqui, ó. Irving Kershner. Esse que foi o diretor do Império Contra-Ataque. Ele foi professor do George Lucas. Império Contra-Ataque é que Obrigado. até hoje é considerado por muitos o melhor filme da franquia. Pra mim é o melhor. E aí os próprios atores foram contribuindo com essa desenvoltura dos personagens, como as histórias Os vão ficando atores eles melhores, melhoram muito. entendeu? Eles melhoram muito. E com exceção do Harrison Ford, pra mim ele tá ótimo nos três. Entendeu? Ah, mas Harrison Ford Dispensa nos três, comentários, é né? outra coisa. O elenco, os atores ajudaram muito também você ir criando essa identificação, esse carinho pelos personagens ao longo dos três filmes clássicos. Quando eu falo de personagens, eu penso logo no Luke, que o Luke até hoje é um dos maiores heróis que a gente tem no cinema, assim, de fantasia, ficção. Todo mundo lembra que ele é a esperança. Tem muita carga. No terceiro filme, quando o Jackson falou da atuação do Mark Hamill, no terceiro você vê um Luke de língua afiada, você vê um Luke sagaz. Ou seja, Star Wars também tem muito isso, naturalidade. Luke, moleque, no terceiro. Naturalidade, os personagens são desenvolvidos ao longo da trilogia muito bem. No primeiro ele é uma criança, na segunda ele tem um tipo de comportamento rebelde, né, de um jovem que está alcançando aí a maioridade e não sabe como lidar com seus poderes, no caso a força. Principalmente nas cenas dele com o Mestre Yoda. Ele é respondão. Ele é muito... Ele não tem fé nele mesmo, ele Muito anárquico. ele não acredita na força, por mais que ele saiba que ele tem uma ligação com ela. Ele olha o Mestre Yoda, você é Yoda? Aí Yoda com aquele olhar de sabedoria, aquele bonequinho, né? Assim,
não sei o que, você, olha o meu tamanho. Você olha meu tamanho, mas na verdade nós somos seres de luz. De luz, né? Isso daqui é carne bruta, ele fala, porque ele é muito Você sábio. percebe que tem um desenvolvimento, né, no núcleo dos personagens, assim, que vai acompanhando, do primeiro até o último Eu filme. acho isso maravilhoso. No terceiro, quando ele aparece, eu sou Luke Skywalker, um cavaleiro Jedi. Você vê até um outro tom. Assim como na meu fala pai, dele. ele até fala, né? Sim. Assim como meu pai foi antes de mim. Isso. Isso é ótimo, ou seja, alguém que resolveu vários de seus conflitos internos e pôde se reconectar com a própria ancestralidade, né? A própria fraternidade. Isso é muito bacana, diz muito do personagem. E a gente não tá falando que isso acontece só com o Luke, não. Porque vai do Luke e vai pro Han Solo, que se torna mais amigável. Han Solo ele se torna assim uma pessoa totalmente coração aberto, né? Se torna uma pessoa, né? Porque ele era primeiro ele era um individualista. mercenário, individualista, bandidão ali, que faz só... Eu acho que o Harrison Ford foi a escolha perfeita, inclusive. Sim, O pra Harrison sim, Ford, sim. É rapaz, porque é um ator que tem muito sex appeal. E o Han Solo tem muito isso de ser aquele garanhão. Ele tem uma cara de cínico também, Sim. mestre, que tu olha assim, mas que... Quando ele conversa com a Leia, então, aquelas trocas de farpas entre eles, tu já percebe assim, esses dois se amam, esses dois vão ficar juntos. A tensão existia desde o começo. É um mérito pra atuação do Harrison Ford. A Leia muda muito. Eu termino a primeira trilogia amando a Leia, achando que ela é uma fada sensata. Né? Porque a sabedoria dela ao longo do filme me conquista muito. É uma princesa. Ela amadurece muito, É uma princesa que vem ao seu povo pra ajudá-lo. Eu acho isso bonito. E se despe, né, de qualquer facilidade que a vida dê. Uma coisa assim que a gente tem que tirar o chapéu mesmo pro George Lucas também na época foi de quebrar esse paradigma de colocar, como tu falaste, né, a princesa como sendo aquela mulher indefesa que só tá ali no filme pra ser salva pelo herói, pelo cara que é o bonzinho. Então a gente já verifica assim que o Lucas já tem um pensamento muito à frente da época dele, de colocar a Princesa Leia como que uma mulher assim, aquela casca grossa mesmo, entendeu? Que não aceita desaforo, que não até mesmo pelo fato assim dela ter uma posição assim de realeza, né, dentro do povo dela, né, que é o pessoal de Alderaan. E a gente verifica que ela tem uma posição de liderança muito forte, entendeu? Então isso daí quebra totalmente com o arquétipo de princesa que a gente tinha na época, né? Totalmente. Porque quando tu vai... se alguém que assistia muito cinema na época estava acostumado com as princesas que saíam, né? Por exemplo, as princesas desses heróis, por exemplo, Conan... He-Man, esse pessoal tudinho assim, tipo, as princesas assim eram tidas como mulheres frágeis, como mulheres assim que não tinham, só ficavam ali só pra esperar pra serem salvas. E na trilogia clássica não, na trilogia clássica você vê ali aquela posição de liderança assim da Leia, que quebra totalmente assim com a imagem. Isso pra mim também é um grande trunfo que o Lucas tem na trilogia. Eu acredito que a Leia, a personagem da Leia, ela confronta acho que todos os vilões da franquia em tela, tirando o Imperador Palpatine, né? Sim. Porque ela não teve um contato também com ele, né? Ela consegue... Não, o que eu digo assim, em tela. Porque ela vai de frente com o Jabba, ela vai de frente com o Vader próprio também. Darth Vader. Sim. Né? Sim. Então é uma personagem forte desde o começo. E a gente só vai gostando mais dela. Ela mostra uma insolência assim para os inimigos, né? Que os ela inimigos... só não foi insolente com o Imperador porque ela não dividiu tela com ele, né? Eu acho que se tivesse ela ia dar... Sim, com certeza. Ela tinha uma insolência assim, a gente percebia que ela irritava, principalmente o Darth Vader, né, cara? O Darth Vader, quando fala com ela no primeiro filme, ele critica a insolência, né? A maneira como ela fala. E o Darth Vader? Vamos falar dele. A gente tá falando de personagem, agora vamos falar do grande personagem da franquia? Vamos lá. É Darth Vader, não é? Sim. Você está ouvindo Castanha Pop. João, por que Darth Vader é Darth Vader? Não tinha uma pergunta mais fácil, né, pra fazer. Olha, questão assim do Darth Vader, eu digo assim que é algo assim que a gente se pergunta até hoje do porquê que ele
até hoje é um dos maiores ícones em termos assim de vilania que a gente pode dizer da cultura pop. Não tem outro personagem assim que tu possa lembrar, ou então tu pergunta assim para alguém que nunca teve contato com Star Wars quem é Darth Vader, a pessoa vai saber quem é. Eu acho isso impressionante, é um personagem que saiu da bolha da franquia. Sim. Ele tá no inconsciente coletivo. E é muito louco você começar a pensar nisso, por quê? Porque o Darth Vader, na verdade, você não vê nem ele abrindo a boca. É o tempo todo ali ele de capacete, aquela armadura preta. Bacana, cara. Quem interpretava ele na época era o David Prowse, que fazia a questão assim do ator físico, né? O corpo, né? O modelo dele. Mas você tinha... eu acredito assim que a grande conquista mesmo do Vader ter alcançado esse topo foi por conta do James Earl Jones. Concordo. Que fez a voz. A voz. Que A voz com dele é sensacional. Com certeza, se não fosse por ele, pela atuação do dublador dele, né, do voice actor dele, com certeza o Vader não conquistaria essa questão assim de essa posição, né, entre esses personagens assim da cultura pop mais conhecidos que a gente tem. É outro cuidado que o George Lucas teve de escolher se ele não vai mexer a boca, se a gente não vai ver a pele dele, se ele é mais máquina do que necessariamente homem, como eu vou causar uma empatia, causar certa ligação com o público. Sim. Precisa ter uma presença muito forte. E para ter uma presença muito forte, The Voice. Precisa E de o uma visual, voz. Sim. o visual também precisa ser marcante, o visual precisa ser Precisa lembrar daquilo. Ele é um samurai. Ele Aquela é um samurai. roupa, O Lucas se inspirou Aquela muito capa preta nos dele. samurais, assim, até mesmo nas Capacete. armaduras, né, pra poder fazer o visual do Darth O Vader. próprio capacete também, aquele capacete, o design do capacete, o rosto, não sei, o rosto do capacete, sei lá, o rosto, o visor, né? Tem que ser uma coisa assim intimidadora, que é a máscara do Darth Vader é uma coisa intimidadora. Você põe a máscara assim, você se sente poderoso. Aquela Uma respiração fantasia. que A vinha respiração, puxada, cheia de isso. peso, a né? voz metalizada passando, porque eu acho que para todos os efeitos a máscara é de ferro, né? A voz metalizada passando. Da trilha que é do Império trilha. Contra-Ataque, é a trilha do Império. Sim. No segundo, bem trabalhada, é do John Williams a música. Isso, Rafa, ele é sensacional. Muito bom esse rapaz. Toda vez que o Darth Vader aparece, a gente tem essa marcha, a marcha imperial. Sim. Real. Isso vai causando também a memória. E né? é bom assim porque até mesmo cada aparição do Vader, tu vai vendo várias entonações diferentes da marcha imperial. Não é só aquela ópera, às vezes é uma música mais calma, mas que ali no fundo ali tu já começa a ouvir a marcha imperial ali de fundo tocando, justamente pra te dar aquela impressão assim de que, opa, esse cara aqui eu tenho que Tem que ter E medo. ele é tem que diferente. respeitar e ter medo. Ele é entendeu? diferente de todo o resto. Sim. No visual eu gosto pelo fato da cor dele ser totalmente preta. Gosto também disso. É porque ele destoa completamente de todo o sistema que tem ali no Império. Sim. O Império que quer dominar a galáxia, estabelecer uma nova forma de ordem. Darth Vader ali como um de seus grandes comandantes, ele é completamente diferente. Interessante, eu esqueci o nome Ele é um do- cavaleiro da dos morte. soldados lá, Sim. os soldados de branco, eu esqueci como é que chama eles. São Stormtroopers. Stormtroopers. Isso, Stormtroopers, eles são todos brancos, né? Uhum. E o Darth Vader, assim, em cenas Vader com é o ele, único que é só preto, Tá de preto, cor preta. Aquele lance de Com uma espada eu de sou, fogo. eu sou o comandante, eu que mando nesse negócio aqui, entendeu? Vocês me obedeçam. Um personagem, ele teve pouco... Acho que uns 12 minutos de tela no primeiro filme. Isso. Por aí. Isso que eu acho engraçado, assim, porque quando tu vai ver o Vader na Uma Nova Esperança, tu tem a impressão de que ele é só um capacho ali, Uhum. entendeu? É só um capanga que tá ali pra fazer o serviço dele e, vamos dizer assim, tu tem medo dele, mas tu não dá tanta importância assim pra ele. Ele é um dos primeiros personagens que aparecem em cena no filme, logo. Isso. Na cena lá da rebelião na nave, ele já tá lá, né? Que os rebeldes Aquilo estão ali levando... E aquilo ali é um pouco depois do arquivos. Rogue One, né? Da história do Rogue One. Aquilo ali Isso, É isso. uma continuação, né? Digamos assim. Rogue One é a ida, certo? Isso, é. Pra ir buscar justamente os toca o arquivos terror, da Estrela né? da Morte. Tá, mas ele já E é aí quando você vê essa questão assim, até mesmo da construção do personagem durante a trilogia, que você vai ver que no Império Contra-Ataca o Vader
já tem, assim, a posição de destaque, assim, lá em cima. Ele é o Lá em principal. cima. Ele é o principal ali do filme. Ele toca o terror naquela galera lá, né? Aqueles comandantes lá, ele toca o terror nele, né? É isso que dá a quebra, inclusive, do primeiro filme, porque no primeiro a gente acredita que ele é só um capacho. Ele recebe digamos ordem, assim. né? Recebe ordem. Recebe a ordem do Tarkin, né? Tarkin. Que é Isso, como se fosse, tipo, o braço direito do Imperador. Só que como ele vê que ele falha, e ele, quer saber, eu sou mais poderoso que todos esses caras, eu sou maior que todos eles. E ele começa a sua própria chacina de almirantes. Sim. O cara foi tentar crescer em cima dele, ele só... Você falhou comigo? Morreu. Aí Fale de novo. Aí o outro tá morrendo, aí o outro olhando, fica nervoso assim, começa a responder ele, né? Aí ele só... Aí ele sempre fala pra segunda pessoa que tá próxima, né? Não me decepcione, almirante. As pessoas têm medo de chegarem próximo dele, seja em nível de graduação. Só o fato de tu ser chamado, olha, o Darth Vader quer falar contigo ali. Meu cara, amigo, eu vou morrer. É só rezar agora. É bacana, cara. E mais uma vez, a gente volta para personagens. Ao longo dos filmes, quando é revelado, na verdade, que ele é o pai do herói da saga, que é o Luke Skywalker, mais uma vez, Star Wars ganha uma nova camada. Porque a gente tem um conflito familiar muito bem estabelecido ali, e você começa a entender o Darth Vader não só como vilão, mas você começa a questionar, será que ele tá certo em algum momento? Porque ele é o pai do herói. Será que esse filme é mais uma vez o herói querendo derrotar o próprio pai? Ou é muito mais do que isso? E a gente vê que os diálogos deles, entre Luke e Darth Vader, são muito mais do que isso. São diálogos que envolvem história, passado, família. O Luke pergunta, você não era um homem que tinha matado meu pai? Sim, eu sou. Anakin era fraco. Anakin era fraco, agora Vader assume. Né? Ele matou a figura do Anakin, né? Isso é o símbolo. Nasceu Isso é pesado. É pesado. É pesado. Quando tu vai ver no Império Contra-Ataca, muita gente assim não se liga muito nesse detalhe, assim, mas tem um detalhe muito, muito bom assim, da gente ver. É quando tem a revelação, né, do Vader sendo o pai do Luke. O Luke, ele numa atitude ali desesperada, né, que ele já tá sem a mão dele, já tá se pendurando ali no ferro ali para poder talvez encontrar alguma saída, e a saída que ele encontra qual é? Se jogar. E muita gente não percebe que, cara, é o herói, tipo... Eu acredito, assim, que naquele momento, assim, ele não pulou pra... eu vou me jogar aqui porque eu vou sobreviver à queda. Não. Ele pulou porque ele não viu alternativa. Tipo, ele pensou assim... O cara que é um símbolo, um dos maiores símbolos do Império é o meu pai, e o que resta pra mim agora? Me resta pra mim a morte só. Eu entendo dessa forma também. E aí o herói, quando tu vê que o herói se joga ali, né, que claro, né, aí a gente pode até colocar assim, foi pela vontade da força, né, que o Luke acabou não morrendo naquela cena, mas tu vê assim que ele já tá totalmente desacreditado. Desacreditado de si, desacreditado do Obi-Wan, desacreditado de tudo que falaram pra ele. Porque justamente no filme que ele tem mais conflitos. Sim. A respeito do próprio futuro, a respeito do que ele deve tomar. Sim. E isso de se jogar porque ele só resta a morte, porque o mundo dele perdeu seus alicerces. Nada mais do que ele acredita é verdade. E onde é que eles estão nesse momento? Numa cidade no meio das nuvens. Quando ele cai, não existe mais chão para pegar o Luke, a não ser o imenso vazio, de nada, de solidão, de tristeza. Aquela é a queda de Skywalker naquele momento. É o grande conflito que ele tem, o ápice no filme. É a jornada do herói, né? É a jornada do herói. A jornada do herói, que o herói tem que cair para poder se levantar depois e poder confrontar aquele mal que vem pra cima dele, entendeu? Interessante que depois, né, se eu não me engano, é a Leia e o Lando que salvam ele, né? Sim. Aí já entra, digamos assim, uma outra camada da história, que são claro, eles não são os principais, né? Mas são, digamos assim, o esteio do próprio herói, são os coadjuvantes, né?
que estão ali pra quando o herói cair, levantar ele. Que é o caso da Leia. Ele não existiria se não fosse os outros exatamente, personagens. do Han Solo, Até porque na cena, né, que ele cai, a primeira pessoa que ele mentaliza pra poder ajudar ele é a Leia. É a Leia, ele consegue assim ter Então ele consegue ali com a força ali fazer uma conexão mental com ela pra ela poder ajudar ele. E como tu falaste, Jackson, essa questão assim mesmo da amizade, né? A questão da importância da amizade, porque a partir do momento que o Luke perde os mestres dele, perde nada, também né? os tios dele, ele não tem mais nada. E qual é esse alicerce que vai basear toda a questão assim do herói? São os amigos. Eu acho que e isso... ali falta um, né? É o próprio Han Solo, né? Foi capturado, foi congelado. Tava congeladinho Ele lá. tinha acabado de perder acho que o melhor amigo que ele tinha naquele momento. Né? A única... Ele tem que ir atrás, né? Quando ele descobre, ele vai atrás dele. E isso é muito bacana, que já é a entrada do terceiro filme, né? Quando ele já é um cavaleiro Jedi quase completo. Quase completo pra gente, né? Pro Yoda ele já tava completo. Que treinou. Quando você fala da ligação, dessa pureza e amizade, eu logo penso na força. Porque eu acho que a força é talvez o principal elemento que ligue todo Star Wars. E até uma metáfora isso que eu tô falando, porque de fato a força é isso. Ela é uma questão de essência, de espiritualidade, ela é tudo que liga a todos os seres vivos, inclusive objetos. A força também é um Honda. E esse lado espiritual levado para Star Wars, e não ficando explicando o tempo todo o que é a força, mas entrando no mérito de sentir. Eu acho que é um detalhe da narrativa. É o que o Yoda faz, né, com o Luke, né, durante o treinamento, né, dele lá no Império Contra-Ataca, né, que tu vê que o Yoda sempre tá ali querendo que o Luke acredite na força, né, porque quando ele chega lá, ele é uma pessoa totalmente desacreditada. E tu percebe assim que o trabalho do Yoda, né, nessa a questão assim de eu vou ensinar ele a lutar com sabre de luz. Não, isso daí totalmente fica longe disso. O que a gente verifica, assim, é uma questão mesmo mental, psicológica do Luke, que o Yoda o tempo todo tem que ficar criando, trabalhando em cima dele, que você tem que acreditar na força, a força tá com você, entendeu? Então você tem que usar a força. O Jedi tira seu poder da força. Sim, isso. Não é o lance físico, a astúcia física, isso aí é o de menos, né? É a questão mental mesmo. Sim. A gente sabe que o próprio Mestre Yoda luta bem, né, com o sabre, a gente vê nos primeiros episódios, né, ele dando um pau numa galera. Mas ele tá preocupado com a cabeça mesmo ali, com a mente do Luke. É uma coisa que o próprio grande lutador paraense, o Lyoto Machida, ele fala sobre isso. Ele fala que numa luta, de fato, ali quem vence é a cabeça. É a cabeça, indo por essa questão, né? É a força mental ali naquele momento. Por que você se preparou? Você tem noção de técnica? Indo para esse paralelo no nosso universo. Em Star Wars, a gente tem uma questão muito mais espiritual também. Sim. Né? Quando você fala da força, fala-se da grandeza do espírito. E o tempo todo o Yoda, ele repete pro Luke: tire a raiva, tire o ódio, tire as incertezas do seu coração, da sua alma. E ele sempre pergunta, né? Mas, mestre, então o lado sombrio da força é superior ao lado luminoso, ao lado que a gente já conhece? Não é superior, mas é mais fácil. É mais fácil você ceder para as suas próprias sombras. Isso é lindo, essa questão colocada ali na narrativa da obra. É uma cola, né? Sim. É uma cola que vai juntar todos os elementos que ele quer ao longo do filme, ao longo dos filmes. E essas frases, né, do Yoda, assim, pegam muito, assim, a gente, né? Quando a gente vê... uma das primeiras frases, assim, do Yoda, que a guerra não faz grande ninguém. Então, é sempre trabalhando essa ideia, assim, de que muita gente, assim, pensa que, um Jedi é um cara que fica lá balançando o sabre de luz dele, fica cortando os outros, e não é isso, cara. Não é divertido, isso. Né? Fica cortando não é os isso. A questão do sabre de luz, como até o Obi-Wan fala na trilogia Uma Nova Esperança, ele fala que é uma arma elegante para tempos de paz. Entendeu? Então, você não pode pensar assim que um Jedi ele tem que usar força para se mostrar superior em combate. Isso daí não tem nada a ver.
Então, quando o Yoda fala essa... outra frase também, assim, icônica, assim, do Yoda, assim, no filme, no Império Contra-Ataque, foi quando ele ajuda a tirar a nave do Luke, né, do pântano, né? Que tá... Eu lembro dessa cena, que cena. Aquela cena ali é linda demais. E aí você vê assim, cara, como é que um ser daquele pequeno, tamaninho, Não sabe? chega nem Velhinho, Velhinho. 900 anos já de 900 idade, anos, sim. consegue pegar uma nave daquele jeito, assim, e o que é, assim, mais surpreendente é quando ele coloca a nave no chão e aí o Luke chega com ele e fala assim, eu não acredito. Aí o Yoda fala pro Luke, então é por isso que você fracassa, porque o Luke não acredita. Então não tem fé, não tem essa questão de crença dele. Então quando tu sai do Império Contra-Ataque e vai pro Retorno de Jedi, tu já vê que o Luke, assim, por tudo aquilo que ele já passou, ele tem uma construção, assim, de personagem, assim, elevadíssima, porque ele já tá no último filme já totalmente, assim, envolvido com a questão da força, envolvido com a questão da crença, da fé, entendeu? Então é muito interessante, assim, tu verificar essa construção, assim, que tu vai... que a trilogia clássica, assim, vai criando, assim, entendeu? Justamente por essa concepção da força, assim, como tu falou, né? Que a força, ela é como se fosse não é nem uma religião, mas ela tá ali. Ela existe, sempre tá ali. Ela existe. Viu? Ela existe. E liga todos. Sim, sim. É muito bonito esse conceito. Os Jedi, eles são os cavaleiros da esperança. Sim. Eles têm que levar a paz e a ordem para a sociedade. Não da maneira que o Império quer levar, que é por meio da força. Sim. Mas indo pelo lado da sabedoria, do lado da luz mesmo. E apesar deles estarem, digamos assim, um pouco desfalcados, eles sempre vão estar ali, né, pro que der e vier. Sempre vai ter um Jedi pra poder combater, ajudar no equilíbrio, porque é aquela brincadeira que a gente escuta, né? Sempre vai ter o bem e o mal, né? E os Jedi vão estar ali pra combater o mal. Então é sempre bom lembrar que, independente da... Sempre combater o mal, mas nunca cercear o livre-arbítrio. Isso, nunca cercear o O livre-arbítrio. Jedi ele não tem essa interferência direta nesses rumos. Que eu acho que isso é uma sacada que a gente vai falar daqui a pouco, que é a história em si de Star Wars e as referências dela. Vamos falar então um pouquinho sobre a história em si de Star Wars. Eu entendo que tem várias referências, a gente pode pegar de um lado muito direto, que também é verdade, que é uma luta do bem contra o mal. E isso vende, isso funciona como um blockbuster para ser comercial. Ok, mas vai além disso. Como já citaram aqui no programa, você tem um conflito familiar muito bem estabelecido, mas você tem um Império Galáctico que quer dominar ali todos os planetas, estabelecer uma nova ordem planetária. Você tem os rebeldes, que tentam lutar para restabelecer uma república, ou seja, né, você tem uma igualdade, equidade ali entre todos os seres de todas as nações planetárias. Sempre tem que falar planetário em Star Wars, né, porque tudo encarga muito grande. É universal de fato, né? E esses debates deles, debates políticos dentro da obra, eu acho que são muito bem revisitados até hoje. Inclusive, eu acho que não só essa questão espiritual, familiar, mas o que Star Wars quer falar sobre como os governos atuam. Uma pergunta também muito importante... Governos ditatoriais, que isso não pode acontecer. Uma pergunta importante que eu sempre me faço é que será que o Darth Vader é realmente mal? É um questionamento que a gente pode ter. Ele é um ser, ele é humano, então ele tem muitos conflitos. Acho que a ocasião levou ele a se tornar o que aconteceu com ele. Eu não vejo isso como uma figura maléfica, né? sabe? Texto e contexto. São circunstâncias que levaram ele a ter aquele pensamento de... Porque tu não, pode... humilhar o Império. Sim. Tu pode criar um questionamento assim. Tem pessoas que tu pode acreditar que nasçam ruins. Sim. E tem pessoas que a ocasião leva a pessoa a ficar ruim. Sim. Entendeu? Ficar mal, né? Então, por exemplo, o Imperador. O Imperador, ninguém tem dúvida que ele já nasceu assim. Nasceu um entendeu? demônio, né? Enfim.
O velho não morre. O velho não Veio morre. maldito, né? O Vader não, o Vader, tu percebe, né, até mesmo na trilogia prequel, que ele não nasceu daquele jeito. Sempre foi muito genioso. Sim, sim, mas é a ocasião mesmo que levou ele a ficar daquele jeito, entendeu? É meio Magneto, né? Essa coisa aí, né? Porque o Magneto, ele executa até um papel de anti-herói nos filmes dos mutantes, né? Hoje em dia, sim. Né? Porque ele é aquele revolucionário que quer tudo de bem para a espécie dele e vê a raça humana como um ser inferior e tal. Aí tem essa visão que a gente pode achar equivocada do Magneto, mas para os mutantes que o seguem, ele é um herói. Ele é um herói. Né? Ele é o salvador. E o Império, ele tem muito disso. Muitos planetas estão do lado do Império. O Império é muito forte. Sim, pra alguns, digamos assim, pra alguns reinos ou planetas, não sei, o Império é a melhor coisa no mundo. Pra outros não, pra outros que ficaram de fora daquele balaio, o Império é o diabo. Porque ele quebrou todas as estruturas, né, que regiam as sociedades antigas. O Jabba, que é um personagem bacana também, né? Ele tá de boa com o Império, né? Pra ele, tanto faz. O Império fica ali, eu aqui... Ele lá ganhando o dinheiro dele. E o Jabba tem uma metáforazinha que eu acho muito bacana no Jabba. Digamos assim, é aquele empresário, sabe? Gordão, rico, que tá fazendo de tudo. Com certeza o Lucas pensou nisso quando criou o personagem. Tinha essa Porque visão tem do horas Jabba, que fica cara. muito evidente a forma como ele trata Como ele age, os né, outros cara? seres. Sim. Outros seres para eles são objetos. E na nossa sociedade a gente tem isso, né? Quanto maior o seu poder aquisitivo, a gente aumentar um pouquinho mais, você não vê o outro ser humano, seu irmão, como seu irmão, digamos assim. No primeiro ele é filme, abaixo. O Han mata um capanga dele, né? Aí ele chega com o Han, poxa, por que você matou fulano de tal? Você é muito mal criado. Aí o Han, olha, eu vou te pagar, eu vou receber um dinheiro, eu vou ter que levar essa galera aqui. Aí o Jabba, tudo bem, meu querido, tudo bem, vamos negociar assim. Dane-se o outro, ele morreu, mas a gente ainda pode sempre negociar. focando na graninha. Vou ter o meu? Então tá, vai, leva esses animais aí que depois volta e me paga. E é um ser que sabe muita coisa, né? Quando Sim. o Luke Skywalker aparece pra ele pela primeira vez, ele tenta usar aquele típico truque Jedi do controle mental, da mente, né? Uhum. E o Jabba falou, não, isso não vai funcionar comigo. Ou seja, ele já tá... Qual é o nome que dá? Expert nesse assunto, né? Calejado, apesar tá de calejado. ser- Isso! Apesar de ele ser um ser meio asqueroso, ele não é burro. Né? Pra ter não, construído idiota. aquele pequeno império dele. Ele não é idiota. Isso Mas, que é bacana, mas Jabba. como tu falou, Matheus, essa questão assim do Jabba ser retratado, como a gente faz um paralelo, né, com esses grandes empresários, né, o cara que só se importa com o dinheiro, só se importa com o lucro, essas coisas, e tu vai ver que a gente tem uma visão assim de que o cara, só porque o cara que é vilão, o cara é burro. Não. Não é o caso. Não é o caso. O Jabba é o cara assim, tem uma inteligência assim como ninguém. Só que ele Sagaz. usa, Ele se deu bem só que naquele ele usa a planeta. inteligência dele completamente pra questão assim de bandidagem mesmo, entendeu? Contrabando, Sim, né? sim. Eu acho bacana que são as referências com a nossa realidade que colocam Star Wars também como uma coisa muito próxima pra gente. Né? Porque se a gente extrapola o Império é um sistema ditatorial, é um regime ditatorial. Se a gente entende os rebeldes podem ser revolucionários, que querem restabelecer, só que no caso eles querem restabelecer uma coisa que já tinha antes, que era a República. República, sim. É o período da República. Eu acho engraçado, eu acho muito interessante assim. Essas pequenas referências. Sim, sim. Eu acho muito interessante assim quando a gente vai falar sobre essa questão política, né, da saga, que o George Lucas assim, com certeza ele se inspirou muito no que a gente já vive hoje em dia. Por exemplo, se você pegar a questão assim da galáxia de Star Wars, onde acontece tudo, os planetas assim que são mais abastados, que são muito mais ricos, né, do que os outros, são aqueles planetas que estão mais localizados no centro da galáxia, enquanto que nas orlas assim a gente diz, né, que é a orla média e a orla exterior são planetas que são totalmente esquecidos, entendeu? Que são planetas assim que são muito mais pobres do que aqueles do centro, como da capital também. Então a gente percebe assim que o Lucas assim, até mesmo nas produções dele, nas criações dele, até mesmo do Clone Wars, né, que foi
lançado, acho que foi nos anos 2000, por ali, a gente percebe que muito do questionamento que os planetas assim, mais distantes do centro tinham era de que por que a República esquecia deles. Uhum. Então tu percebe assim que o Lucas brinca com isso, o George Lucas brinca com isso, que você todo percebe assim que tem suas falhas, né? todo sistema político tem suas falhas, e a República tinha essa falha, porque até mesmo alguns Jedi se perguntavam isso, por que a gente não pode interferir em alguns planetas que são esquecidos, que são planetas muito pobres, que são planetas que passam por muitas dificuldades, que acabam sofrendo muito com questão de contrabando, cartéis de crime que dominam aquela área, por exemplo. Primeiro é o povo da areia, né? Um exemplo disso. Sim, sim. O povo da areia, ele vive de coleta de sucata. Sim. Vende, inclusive, é assim que o E vendem Luke para conhece, contrabandistas. né? O cartel do Jabba, por exemplo. O cartel do Jabba se beneficia que a República, na época que existia, ela já não fazia vigilância nenhuma ali no planeta de Tatooine. Então, tu percebe assim que tem muito essa questão assim política, sabe? De por que há planetas que são muito mais abastados e há outros planetas que não. A construção do universo da franquia toda é muito bem feita, é né? bem global, digamos assim, né? Parece é o problema do nosso planeta. E aí né? aí você vê assim, né, que não fazendo nenhum paralelo com hoje em dia, mas tu percebes assim que planetas que são esquecidos, que são planetas pobres, que são planetas que não têm tanta vigilância da República, eles já começam a pensar assim, se surgir um outro sistema político, será que vai ser bom? Será que vai ser bom pra mim? Será que essa mudança vai ser boa pra mim? Porque são pessoas que estão esquecidas, planetas esquecidos. Então tu percebe assim que quando o Império se estabelece, né, quando o Palpatine declara, né, que vai ser imposto, né, praticamente um primeiro Império Galáctico, tu percebe que o Senado que está ali presente fica calado. Não faz nada, né? Não faz nada, até aplaude, né, a decisão dele. Sim. Até aplaude a decisão dele, mas tu vê que os outros planetas, tipo, não fazem nada, entendeu? Então, tu percebe assim que a descrença da República, toda a questão assim da desconfiança que os povos, né, de cada planeta tinham com a República vai aumentando com o passar dos anos. E a República, ela se torna muito grande, né? Se torna muito grande e não dá conta de poder, vamos dizer assim, fazer com que todos os planetas sejam monitorados, vigiados, desenvolvidos, né, como eles querem. E aí tu percebe que quando o Império se estabelece, é como se fosse um dia qualquer. Nossa. Do nada você Entendeu? pega, do não. Nada. Eu do vou. Nada. Eu vou comandar esse negócio aqui, pronto. Você pra cá, você pra lá, você aqui. E vira todo, digamos, mas o que vai mudar, né? de fato, né? Tanto é que quando o Império se estabelece, né, a Aliança Rebelde, né, que é criada depois só. Não é naquele momento, não tem uma oposição forte ao Império. A oposição vai se criando com o tempo. Tardiamente. Porque eles vão entendendo que as ações do Império ameaçam a própria vida como um todo. Sim. Que a gente vai entender depois que é de fato que o Imperador Palpatine, ele queria, né? Ele estava em evolução de poder, de força. Ele não ligava para um sistema de ordem, de fato. Aquilo ali para ele era só uma... aquilo ali era o tabuleiro de xadrez dele. Era uma forma de alcançar. Um instrumento, né? Para que ele pudesse alcançar essa grande máximo que ele poderia, né? E essa questão política, ela é quebrada mais uma vez e explorada com a imagem da Princesa Leia. Com o personagem da Princesa Leia, que já tem uma posição de renome dentro ali da sociedade, mas ela, não é aqui do alto de uma cadeira que eu vou melhorar a vida de todo mundo. Vou descer. E ela vai lutar junto com os rebeldes. Então você percebe aí na questão da história de um universo muito bem criado, o quanto ele é redondo e faz sentido com os personagens. E que o Lucas, ele tem uma mensagem muito clara para passar. Tem muitas referências dele. Sim. Né, de vida, né, de filmes que ele gosta, de coisas que ele acredita. Eu acho Star Wars, inclusive, muito esperançoso. E eu não acho isso um problema para a obra. Eu acho que é bacana você ter esperança. Eu acho que é bacana acreditar em heróis. Mas mais do que acreditar na figura de um herói,
é você ser o protagonista da sua vida. E ele oferece isso. A gente tem tantas sequências dos pilotos de X-Wings, por exemplo, se sacrificando pra libertar, né, o povo. Isso. No próprio primeiro filme, né, no quarto filme, tem... O Luke pilota junto com os outros, sim. e eles morrendo, mas passando um comando pro outro. Engraçado isso que tu falou, já pensou uma pessoa... Qualquer pessoa em um país assim meio complicado, meio ruim, a gente sabe que tem países aí que são... que é muito ruim de viver, assistindo um filme como Star Wars. Mexe, porque é a história dele ali que tá sendo retratada em tela, cara. Entendeu? E é por isso que é importante. Quando a gente vê assim um país, vou censurar esse filme por causa disso, disso, daquilo, é muito grave. É muito grave. Porque você pode estar ali impedindo uma pessoa de ter um pensamento, assim, reflexivo sobre o que ela vive, sobre a sociedade que ela está inserida. Eu acho isso grave. E acontece, cara. Acontece. A gente pensa que não acontece. Não tá numa galáxia tão distante. Não tá numa galáxia tão distante. Eu não vou citar país aqui porque, enfim, né? Sim, mas essas questões de mazelas sociais, elas estão muito presentes na nossa sociedade. Eu acho que quando o autor, ele cria uma história que mescla de ficção científica, fantasia, é quase inevitável você não levar algumas questões da humanidade como um todo para ser debatidas. A ficção científica tem muito esse papel de debater questão social. Um filme que talvez seja questionar algumas coisas. Um filme que seja até batido nesse sentido é a própria Revolução dos Bichos, né? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos era uma crítica... Uma fábula. Mas tem uma crítica. Digamos assim, aquele modo de governar daquele... esqueci o nome do governo. Da União Soviética. União Soviética, ali foi uma crítica ali, mais direta. Que era os animaizinhos tomando a fazenda... Seria o povo tomando a fazenda, o povo tomando as rédeas do negócio, mas na verdade não funciona assim, não é só o povo que vai tomar as rédeas. Saber quem é que vai tomar esse comando. Todo sistema tem suas falhas. Foi o porquinho lá, né? O Major. Que começou a dar ordem disso daquilo. Não foi a igualdade para os animais, foi para a igualdade entre eles ali. Se focaram no comando. No começo podia até ter tido uma questão de igualdade para todos os animais, mas depois, com o tempo, vai crescendo, vai virando outra coisa. O porco podia dormir na cama, mas os outros animais não. Os outros animais, como assim, mano? Não era igualdade para todos, expulsamos os humanos. E aí vai. O livro, ele termina de uma maneira um pouco diferente do filme, mais interessante, mas eu não vou contar aqui. É um livro do George Orwell. Isso. Aproveita a Black Friday aí da Amazon. E com certeza esse vai estar em promoção, esses livros do George Orwell. 1984 também é muito bom, que é uma crítica a governos ditatoriais como um todo, tanto de esquerda quanto de direita. A gente vê todos esses aspectos. Interessante, bicho. É uma coisa assim que tu olha. Star Wars é isso, né? Star Wars é isso. É a luta, né, daqueles, né, oprimidos, da questão assim de quem se sente assim do lado mais fraco dessa corda contra governos tirânicos, né? Porque a corda sempre vai puxar mais para um lado. Com certeza. Isso é inevitável. Castanha Pop! Olha só, gente. A gente tá falando de um filme fantástico, de filmes fantásticos, mas que refletem questões... De 50 anos atrás, quase. Que até hoje, então, a gente ainda tá debatendo. Sim. Isso é uma das coisas que dura, isso que faz ser um clássico, ser uma coisa que revolucionou o cinema. Bom, vamos pegar agora um ponto aqui do programa, que já tá passando de 1 hora. Vamos extrapolar a questão da história, porque funcionou, sucesso de bilheteria, ok. Mas Star Wars, ele conseguiu viver e ressuscitar várias vezes em outras mídias. Então eu acho que é um produto fantástico, virou livro, virou quadrinho, videogame. Vamos falar sobre isso. Vocês acreditam que Star Wars, se não fosse essas outras mídias, seria tão pesado quanto é hoje? Cara, eu penso que... Eu acho que sempre ia ter a importância dele. Ia ter sua importância, mas com o desenvolvimento dele em outras mídias, ganhou 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o peso que ele teria. O George Lucas nunca deixou a ideia morrer. Isso, e o George Lucas sabia disso. É muito Porque bom. no primeiro filme ele recebeu um salário merreca comparado aos outros.
Só que o que ele fez? Não, vocês vão me pagar isso, isso e isso pra gente poder ter o máximo de grana pra poder desenvolver o filme e eu vou ganhar também posteriormente merchan. Brinquedo, então ele já livro, tava videogame, vendo. ele já a sabia gente que até isso ia brinca acontecer. que o George Lucas assim, é o pai da pré-venda. O pessoal diz que o George Lucas é o pai da pré-venda, É cara. o pai da pré-venda. Muito bom. Ele simplesmente ele vendeu os bonecos em caixas vazias. A pessoa comprava a caixa vazia, não tinha boneco, e quando chegava depois, ali, eu acredito que ele pro final do ano, dezembro, novembro, aí a pessoa recebia o boneco ou então na sua casa ou ela tinha que buscar na loja. Então, tu percebe assim o quão visionário esse cara já era. Década de na época. 70. Olha E só é isso. incrível assim de que ele também, quando ele chega, né, até mesmo para vender os direitos, né, para poder exibir, né, no cinema, ele chega com os executivos e ele fala, olha, eu quero parte também, na verdade eu não quero parte, eu acho que ele queria 100% Era 100%. das vendas de bonecos e coisas assim que ele podia vender, tipo livros, bonecos, Ele tava abrindo mão de brinquedos. bilheteria, então. Ele estava abrindo mão grande parte da bilheteria só para essa parte de Os executivos devem ter de ficado muito cosmético. felizes. Não, eles Na hora na eles época, estavam ótimo, até eles falam isso em alguns documentários. Na época, os executivos, assim, eles ficaram sem entender. Tipo, esse cara é louco. Por que ele tá abrindo mão de bilheteria, sendo que ele pode ganhar muito mais com bilheteria? Mas não, o pensamento dele já estava lá na frente, de que aquele produto ia vender muito e não ia só parar ali naquele ano de 77. Ia se Vendeu. perpetuar praticamente. E vendeu, se não me engano, Star Wars já vendeu, salvo engano, mais de 20 bilhões. Nossa. Tudo por em aí. relação a filme, brinquedo, videogame, A Star livro. Wars eu acho que Vou é até tirar o uma... óculos aqui, 20 porque... bilhões. Aí o que é 20 Uma bilhões? grana Star que Wars vem. eu acho que acho que tá entre as 10 maiores marcas do mundo. Marcas do mundo, sim. Já rendeu muita Imagine grana no passado mesmo. os estúdios que recusaram a ideia do George Lucas, como eles devem ficar ele hoje em deve ter dia. ficado muito manso depois. Você recusou Star Wars. Viva sempre com isso. Eu acho que uma grande sacada dele é que ele não só vendeu os produtos, como ele continuou a história em várias mídias. Foi dando informações. Não, esses daqui são os Ewoks. Porque no filme não fala, né, que é o nome da raça. No Star Wars não diz que é o Ewoks, né? Ewoks. Isso daí Ewoks, foi uma é. coisa que foi posterior. Assim como ele voltava de vez em quando para fazer umas edições nos filmes, uns ajustes, alguma coisa, ele também foi fazendo isso com a própria história. Sim, Eu confesso pra vocês que eu tomei um susto quando vi o Hayden Christensen na edição do Por quê? Por quê? do Retorno de Jedi. Olha, como assim? Eu não entendi na época, né? O Hayden Christensen aí. Não, por causa da remasterização ele substituiu. Porque ele ficava alterando, então vai mudando os créditos também. Eu tenho um box em casa, né, que é o box do VHS, né, da época que saiu. E ainda era aquele ator antigo, né, que já era um outro ator, não tinha nada a ver com o Hayden Christensen, né, mas Pois é, eu tomei um susto. quando eu vi essas isso. coisas assim do George Lucas ficar mudando o filme, isso daí já foi tema assim de muita crítica, porque ele fazia assim umas adições assim que o pessoal dizia, pô, ele tá fazendo edição aqui e tal, mas Deixa um homem. não, é detalhe, é Cara, eu detalhe. gostaria que ele substituísse aquela cena do Obi-Wan com o Darth Vader do primeiro filme. Pra mim é a única cena que eu acho que tá mal hoje em dia. Se eu vou falar de uma Envelhece cena... mal, né? Ele podia substituir por aquela que tá no YouTube, né, cara? É porque foi Porque na feito verdade filme no porque na YouTube. verdade se tu pegar assim, quem fazia, né, essa questão assim do, como a gente falou, né, o modelo de corpo do Vader era o David Prowse, que não tinha habilidade nenhuma de esgrima nem nada, né? Ele ficava só. Então se tu for parar A pra própria pensar, coreografia é muito dura, não tem dinâmica. aquela luta ali é um idoso contra um fisiculturista. A gente entende que na época não tinha como fazer tem uma movimento. coisa. Não tem movimento, não tem Sabe, nada. a gente ali. entende que na época não dava pra fazer muita coisa mesmo, de fato, porque era um idoso. Ah, contra um sim, fisiculturista. Mas melhora Mas dava pra muito dar uma nos melhorada. Nos hoje em dia. dois melhora, próximos filmes melhora muito. Sim, aquela luta do Luke Skywalker com Darth Vader no Império Contra-Ataca, ela é 1000 vezes melhor, a coreografia dela. Melhora muito mesmo. Eu gosto da última, mas é porque a primeira, que é no Império Contra-Ataca,
tem mais tempo de duração, tem vários cenários, você vê um investimento naquele momento. E o Lucas já tinha toda uma equipe, né, com ele. O pessoal acreditou mesmo, Já, né? que ele tinha grana. Já tinha dinheiro, já tinha totalmente assim Era o maior sucesso do cinema, Sim, da história sim. do cinema naquele momento. Talvez seja um dos pontos que, claro, quando a gente vai falar de outras trilogias depois, das outras trilogias de Star Wars, talvez seja um dos pontos que a trilogia de 2000, né, vamos falar 2000, ganhe do primeiro, são as coreografias, né? Em questão de coreografia, sim. Seja um dos pontos. O Darth Maul aparece com aquele sabre duplo. Muito aquilo bonito ali, aquilo ali. mestre, foi a Não, coisa mais... a coreografia, assim, daquela luta dele com o Obi-Wan e o Qui-Gon, aquela luta ali ficou marcada, assim, Marcada, cara. pra todo mundo. E foi uma porque... pena ele ter um fim daquele. É, Eu fiquei... Qui-Gon Jinn, né? é, Eu gosto dele, Foi uma pena, mas eu tudo gosto bem. dele também. Eu gosto. O Yoda, a gente vê o Yoda lutando na trilogia dos anos 2000. Sim. O Yoda lutando era muito legal. É uma das melhores coisas também, cara. Eu Ele gosto é muito de ver. baixinho, então ele gira muito, né? Ele pula, gira, Kamehameha de força. Cara, tem uma cena, Isso eu é acho, muito que é legal. do terceiro, que ele tá entrando na sala assim, aí entrou sem permissão, né? Aí o cara sinaliza pro guarda, o guarda vai pegar o Yoda. Aí Só o cara joga, pula o pra cara... ele. Aquilo é muito lindo, é muito engraçado. Aquela É engraçadinho o bonequinho, muito né, cara? reforçada, É né? engraçadinho o bonequinho andando e só... E o cara, bum, na parede. Aquilo ficou muito, muito lindo, eu gostei dessa cena opressora, cara. Eu gosto do Mace Windu, do Jedi Mace também. Windu é muito Porque o Mace bacana. Windu ele tem aquele sabre de luz roxo. Sim. Né? Daí começou também o negócio das cores do sabre também, né? Ao longo do tempo É. ele foi colocando vários elementos Sim. na mitologia. Isso que eu acho Porque bacana. o do Mace Windu, eles explicam assim, é até engraçado assim, a explicação deles, porque quando eles contrataram o Samuel Jackson, né, para fazer, uma das exigências dele era de que o Jedi que ele fosse interpretar tinha que ter um sabre de cor diferente. Ah, legal. Aí o pessoal perguntou, né? Qual é o sabre que tu quer? Ele falou, não, eu quero o roxo. Não, mas não... Eles até comentaram assim com ele, né? Que não podia, porque os Jedi geralmente usavam ou o verde ou o azul. Aí ele falou, não, eu quero o roxo. Aí eles tiveram que dar uma justificativa lá na história pra, vamos dizer, explicar do porquê que ele era o único que não tinha a cor padrão dos Jedi, né? De sabre de luz. E é engraçado assim como essa explicação ela vai mudando assim com o tempo, né? Hoje em dia já é aceito assim de que os sabres de luz, né, eles são feitos de um material que cada material que é um cristal Kyber, que a gente chama, e nesse cristal Kyber eles pegam em um planeta específico onde tem uma reserva natural de É um cristal vivo, inclusive. É um cristal né? vivo, como se fosse tipo um ser vivo mesmo. E esse cristal, ele tem várias cores, várias tonalidades de cores que se adequam ao portador. A quem o cristal escolhe, né? Tem até uma questão assim de escolher. É o cristal que escolhe o Jedi. Não é o Jedi que escolhe o cristal. Então, tem muito disso, assim, dessa questão que eles explicam hoje em dia, já está explicado. Mas na época, né, foi porque Ninguém o Samuel entendeu, né? Jackson simplesmente queria o sabre dele da cor que ele queria. Então, Eu achei que ficou tão sabre Mas se eu bonito, fosse então o deixa. produtor e Samuel Jackson pedisse um É. sabre, sei lá, colorido. Tá aqui pra Tá ti. aqui, eu acho que é uma concessão válida. Eu gostei da cor do sabre dele também. Funciona muito. Sim. E se tornou um personagem que ficou muito Icônico, ficou icônico, né? icônico. Pra Sim, muitas pessoas, inclusive essa que está falando agora, Sim. é o Jedi favorito ali da trilogia dos anos 2000. Então isso é um elemento muito bacana de Guerra nas Estrelas, fica voltando e inserindo sempre novos elementos, porque já tá no orgânico. Né? Os fãs já criam muita coisa Sim. de Star Wars, para RPG, por exemplo. Os jogos de videogame exploraram várias outras. Eu lembro que tinha jogo de corrida do Star Wars. Eu jogava. Eu joguei adorava jogar muito e eu esse, sempre Muito perdia. bacana. muito esse. Eu gosto muito do Star Wars Star do Wars Super Racing. Nintendo. Era Star Wars... como Racer. Eu acho que era... Direto eu acho que do era Nintendo 64. eu acho que era esse. Eu nunca ganhava, mas nunca eu ganhava. adorava esse jogo. Eu gosto muito do Super Nintendo. Nem no Mario Kart, Sim, nunca ganhei também. Sim, Que é o Super Star Wars. sim, né? isso. Que é bom pra caramba esse jogo. Mas voltando até mesmo, até a pergunta que tinha feito antes, eu acredito que hoje em dia Star Wars não teria esse peso mesmo se não fosse as outras mídias. Se não fosse questão de livro, quadrinho, jogos, séries que foram lançadas depois, porque até me faz fazer um paralelo assim,
até mesmo com o que a gente vê em Senhor dos Anéis, por exemplo. Senhor dos Anéis não teve quase nada de material extra depois dos filmes. Tipo, não teve série, a gente teve malmente assim jogos, mas que era só atrelado, só aquela parte da trilogia mesmo. Então a gente não teve questão assim de... Tem uns livros, né, que eles lançam, mas são livros assim que já datam assim de muito tempo das coisas que o Tolkien falava. Então tu percebe assim que o Senhor dos Anéis assim teve a única adição assim grande que eles tiveram foi com essa série agora da Amazon. Uhum. Os Anéis de Poder. Os Anéis de Poder. E tu percebe assim que já nem foi tão bem recebido assim a série. Entendeu? Isso daí já é outra coisa, já é outra questão. Outro podcast. É outro podcast, né? Então, tu percebe assim que Senhor dos Anéis fica um tempo muito grande num hiato, tipo, praticamente 18 anos, porque eu acho que o Retorno do Rei foi em 2003. Então a gente tem praticamente 18 anos de esquecimento assim da franquia que... Eu acho isso horrível. Como é que horrível. você abandona tanto tempo uma franquia vencedor de inúmeros Oscars? Isso. Tanto que ficou tanto tempo em hiato que eu acho que não é nem a Warner e a New Line que foram responsáveis pelos Anéis do Poder, né? Não. Acho que elas já até perderam os direitos pra adaptar. A Amazon comprou mesmo os direitos. Foi a série mais cara da história. Pois é, então quase um tempo assim, a empresa nem tem mais o direito pra produzir quase algo. 1 bilhão que eu não vi nenhum episódio, quase. Oh, meu Deus. Também não, acho que justamente por não ter esse fomento. Esse fomento, isso. Na Star Wars franquia. teve. Star Wars teve série, tá saindo alguma coisa livro, quadrinho, tá saindo. jogos. Então sempre tu vai ter um conteúdo ali que tu pode consumir, entendeu? E sempre de novas eras. Eu falei que lá no começo do programa, Star Wars ele tem uma cronologia muito bagunçada, porque a história vai para um lado, depois vai para o outro, explora vários momentos cronológicos, né, daquele universo. E hoje em dia, nos quadrinhos que saem aqui no Brasil, por exemplo, de Star Wars pela editora Panini Comics, você tem uma lista da cronologia dos filmes, dos períodos onde se passa cada filme, pra você entendendo, isso daqui se passa na Nova República. Eu acho que eu já vi. Isso daqui se passa durante o período do Império. Então, sobre a primeira... Eu tô pensando, acho que eu já vi. A Primeira Ordem surge aqui. Isso é muito bacana também, porque você vê que é uma franquia que ficou tão grande, mas não deixa as pessoas perdidas. É pra ser acessada ainda. Sim. É pra galera ir lá, colecionar, fazer podcast, tirar risada. Jogaste o Fallen Order? Sim, eu joguei. Eu joguei até recentemente agora. Olha aí. Recentemente agora. São sempre já coisas até que anunciado o 2 também. É um videogame que tem história oficial. São sempre coisas que estão trazendo de volta a franquia, né? Isso é um pouco mais no passado, não, isso é um pouco mais no presente. Então isso é muito importante. Coisa que, como ele já comentou, João, não aconteceu com Senhor dos Anéis, né? Uma pena, né? Porque eu imagino que os fãs ficam ávidos por alguma coisa, qualquer conteúdo novo. Hoje em dia é assim, né? É estranho, né, o que aconteceu com o Senhor dos Anéis, porque grandes franquias sempre tem uma coisa adicional. Até Transformers tem coisa adicional. Tem quadrinho do Jason, tem quadrinho do Fred, Hellraiser. Tem quadrinho... Se duvidar, tem quadrinho até da Matilda, pô. Aquele filme da menina, duvidar. Jogando bem mesmo. Por exemplo, o G.I. Joe tem até hoje. G.I. Joe ganhou anime, né? Sim. Animações. Hoje em dia eles lançam bonecos até hoje. Isso eu acho impressionante. Hoje tem até que tem gente do conselho que coleciona G.I. Joe. Porque sempre tem sempre modelo tá novo, tendo né? algum modelo novo saindo. Então Isso sempre tem um fomento ali. Eu acho que agora, nesse momento aqui do podcast, que a gente pode bater palma pra Jorge Lucas, que nunca nos deixou na mão. Sempre nos deu alguma informação boa, inclusive, pra gente poder continuar. E hoje em inclusive dia, as empresas de efeitos especiais dele também, né? Que é uma das tops também. Ele mesmo fez Vingadores, fez Indiana Jones. Esse negócio... Pois é, o top essa empresa dele é top do top. Eu acho maravilhoso. O universo de Star Wars é muito rico. Tem aquela série na Disney Plus, Star Wars Visions, que não tem nenhuma amarra cronológica. Mas ela brinca com todas as possibilidades que ele colocou lá desde a primeira trilogia. Gente, que maravilhoso. Daí sai, sei lá, mais uns 20 filmes. Rende muita coisa. Ou seja, já estão querendo quebrar até a cronologia.
querendo fazer coisas à parte. que cada episódio são histórias assim independentes, né? Que não tem ligação nenhuma com com... um estilo de animação diferente. Uma antologia. Sim. É uma série antológica, né? Sim. São visões, né? É até uma brincadeira. Qual a tua visão sobre Star Wars? A gente pode explorar aqui. Logo no primeiro episódio tem uma referência muito clara aos samurais, inclusive, que a gente falou no começo. Aquele episódio é maravilhoso. É lindo, bem Akira Preto e Kurosawa branco, mesmo. Aquele modelo antigão, preto e branco, de samurai, é muito bom. Eles tiram um sabre de luz da bainha. Gente, é maravilhoso. Eu acho que a história é boa de Star Wars. A história é muito boa, tem muitos camadas, como a gente falou. Os personagens são maravilhosos. É muito bom o criador ele ficar sempre voltando pra colocar... Não foi toda coisa que ele colocou legal, como os midi-chlorians, por exemplo. Que eu acho que é uma coisa que quebra até um pouquinho com... Eu não gosto daqueles ursinhos carinhosos lá, mestre. Vou contar pra vocês. Dos Ewoks? Não gosto. Nem de Caravana da Coragem? Caravana da Coragem. Agora o Já nível sabia a foi... resposta. Eu ia nível até foi tocar, muito- mas só que eu pensei assim, pô, será que eles lembram, né? Eu lembro, eu não gostava Lembra? também, não. Não. Não gostava. Assisti muito Caravana da Coragem. Eu sei que passava na Globo, eu Quando eu detestava. era criança. Eu acho muito bacana, não é tudo que fica legal, mas tem muito conteúdo, acho que majoritariamente tem conteúdo bom. Sim. Quadrinho, videogame, cinema, animação. E o que eu digo é, eu acho que a ideia de Star Wars se tornou maior do que tudo. Né? Se tornou maior que o filme, se tornou maior que os personagens. Hoje em dia você tem noção do que é a Guerra nas Estrelas. De alguma forma ou de outra. E eu acho que sempre vai dar pra explorar esse É conteúdo. um filme que, além do filme, virou Uma ideia. super. É um hiperproduto da cultura pop. Mudou a cultura pop. Saiu do filme, não tá mais na tela de cinema. Mas Tu vê que até mesmo a Disney agora, ela tem essa missão de desvincular certos arquétipos, né, da franquia, por exemplo. A gente cresceu só com praticamente a família Skywalker sendo trabalhada. Parece que é a única família que existe ali na galáxia inteira. Não, uma grande crítica dos fãs, inclusive, Sim, e a sim. gente só tá vendo esse recorte. Sim, tanto é que hoje em dia assim, a gente já vê que a Disney já até anunciou que tá já começando a trabalhar uma nova trilogia, só que totalmente diferente, desvinculado de Skywalker, de personagens conhecidos que já estão estabelecidos, coisa completamente nova que tá vindo por aí, entendeu? A primeira série que foi feita, original Disney Plus, com o material de Star Wars, foi o Mandaloriano. O Mandaloriano não tem nada de Skywalker, não tem Jedi. é totalmente diferente. Ali é um velho oeste. E foi bem recebido. Espaço. E é maravilhoso. Aquilo ali é cinema, né? Voltando pro que é produzir, claro, pra cultura pop, mas você pode ter, sim, uma produção de arte. Mandaloriano, na minha opinião, ele tem essa pegada. É muito Essa série bonito. atual é do... Não sei se vocês já chegaram O a ver, Andor. do Andor. Não, isso não vi. Que retoma justamente O isso. pessoal tá elogiando bastante também essa série. Justamente por quê? Porque a série não trabalha essa questão de apego a personagens antigos, entendeu? Então são coisas assim, extremamente inéditas que a gente tá vendo ali, só que bem feito. Até porque você passar, sei lá, mais 15, 17 anos esperando pra ver a mesma história de Sim, novo, o mesmo sim. personagem, pelo amor de Deus. Aparece lá a Rey Skywalker. Talvez seja isso que tenha assim. Em teoria, é a grã-mestre, né, atual da Ordem Jedi. Talvez isso tenha me afastado nessa nova trilogia, porque dos 3 filmes, assim, eu não gosto. Eu gosto do Despertar da Força, mas eu não gosto dos últimos Jedi, nem do Ascensão Skywalker. O meu favorito, sabia que é Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi é o meu favorito. Não, tu já sabia. Pode aqui. Tu já sabia. Não tem combate contigo, não tem conversa. Não, mas são Os Últimos Jedi, da trilogia, pra mim, é o assim, filme assim que... me afasta. É porque vai pra isso do novo. Sim, Pra vai mim, pra isso do novo, do inédito, que tu não espera certas coisas. Mas aí que entendeu? tá. O lance é que ele tá muito, pra mim, tá muito na base do que eram as outras 2 trilogias. Tá mesmo. Sim. Uma coisa assim que eu gostei do lance do Despertar da Força por causa da... Como é o nome da mina lá? Rey. A Rey, exatamente. Porque Gosto da Rey. ela era a protagonista daquela história. Gosto da Rey até o 3º filme.
Porque quando colocam o passado da Rey, pra mim, quebrou a magia Aí depois veio aquele lance da história que eles queriam passar. Tem o lance do vamos dizer assim, Luke com o sobrinho dele, aí aquilo já, pum, na cabeça, meu Deus do céu, lá vem, né? O que era bom da Rey, assim, na época, né, que foi lançado? Foi porque a Rey, ela não era filha de ninguém. Era uma desconhecida. Era uma desconhecida. Então, o foi fato isso de que você fez eu gostar, trabalhar né? em cima disso é bacana, porque ela não é filha de ninguém, ela não é filha de alguém importante. E por causa disso que o despertar da força Você nela é uma coisa bonita. Você pode trabalhar a ideia de que a força, ela convergiu pra ela ser poderosa daquele jeito, entendeu? Ela não necessariamente é filha de um... De um mestre Jedi, sei lá. De uma teoria louca que o pessoal falava que ela era filha do Luke, que ela era filha de não sei quem, na época, neta eu me do lembro. Obi-Wan, que não sei o que, mas aí no terceiro filme é que meio que descarrilhou o negócio, porque aí já colocaram ela como sendo neta do Palpatine. É uma coisa que eu achei. Botaram o Palpatine, aí eu, meu Deus, o que é isso? Pois é. Já pensou se no final do filme acaba lá com ela falando pra mulher lá, eu sou Rey Palpatine. Rey Palpatine. Aí ele Pois é, os joga a últimos pipoca dois na filmes- tela do Joga a cinema. pipoca no... Já era. Os últimos 2 filmes me afastaram muito. Eu gosto do segundo porque... Não, Esse o da último, digo assim, que foi o mais fraco e... Foi decepcionante. Tanto que o meu Blu-ray ainda tá lacrado lá em casa. Não deu vontade ainda de reassistir. Reassistir é difícil. É um filme de efeito especial, eu acho que é o ápice de efeito especial Sim, na franquia. E é tão triste que isso tenha sido desperdiçado com uma má condução de história. É uma coisa que a marca de Star Wars ter uma boa história. Eu Se acho você que não tem isso, você não vai se apegar só por explosão. O erro... Só por explosão eu vejo assim, qualquer filme do Michael Bay. Sim, sim. Né? Qualquer coisa do Michael Bay tem explosão, né? Não é o caso. Eu acredito assim que o erro deles, da Disney no caso, foi de não ter feito que nem na trilogia clássica, que seria o quê? Colocar alguém ali à frente dos 3 filmes. Porque quando você trabalha a ideia de que cada filme da trilogia vai ter um diretor diferente, tu quebra totalmente o andamento ali. Você não tem visão. Vai ter um diretor que vai pensar diferente do outro, vai ter um diretor que não vai gostar daquela ideia que o anterior fez, e foi isso que aconteceu. Nos últimos Jedi, o Rian Johnson, ele quebra totalmente o que foi construído pelo J.J. Abrams no episódio 7. E aí tu percebe que, tem alguma coisa errada ali. E no Ascensão Skywalker E no acontece Ascensão de Skywalker, novo. quando o J.J. Abrams volta, Quebrou de novo. parece que o filme é como se fosse uma carta de desculpa aos fãs. Olha, gente, a gente errou no episódio 8, nos últimos Jedi, então, olha, bora tentar consertar aqui no episódio 9. Mas alteraram várias coisas que, enfim, já tinham acontecido. Os documentos Até a antigos volta do Jedi Palpa- voltaram. Até a volta do Palpatine. Eu achei isso aí vou falar aqui, uma erva assim da pior qualidade. Isso aí. É uma Tem coisa... um meme que o pessoal faz, assim, lá no conselho, assim, que a gente até comenta, é que tem a cena do Paul Dameron, né? Que ele fala assim que, de alguma forma, o Palpatine voltou. E é isso. A fala dele no filme é essa. De alguma forma, o Palpatine voltou. É isso. E é isso que a gente tem que aceitar. É isso que tu... Galera, seguinte... O cara voltou do nada, não sei explicar como, e praticamente não sei explicar, mas ele voltou. Não é mais Aceita. 2, é 3. Aceita. É isso. Voltou. Então, assim... Quebra um pouco. Talvez, eu acredito assim, que talvez se a trilogia nova tivesse o mesmo diretor, que foi o J.J. Abrams, que tinha essa questão do apego à trilogia clássica, a trilogia tinha tido outra cara totalmente diferente. Eu acho que a mesma sim. coisa. Totalmente Porque diferente. o primeiro, como eu falei, o Despertar Bem da dirigido. Força, dirigido por ele, Sim, eu gostei. sim, Eu sim. gostei muito. Sim. Do primeiro. Eu concordo contigo, João. Se ele tivesse, eu acho, tomado a frente dos 3 filmes, seria uma... Talvez... eu não sei se eu vou ser, assim... vou afirmar isso, mas talvez se tornasse a melhor trilogia. Eu não sei afirmar Tinha potencial. Tinha muito potencial. Eu não sei potencial. afirmar se tornaria. Eu acho que com Achei a muito tecnologia potencial. que a gente tem hoje em dia, com tudo que já foi consolidado de Star Wars, o potencial era pra ser uma história assim, realmente. Sim, muito boa. Porque os personagens, mais uma vez, são legais. Sim. Os personagens, mais uma vez... Aquele Kylo Ren... Não, o Kylo Ren é o melhor personagem da trilogia nova. Eu diria... Pra mim, assim. Eu também, é o meu personagem favorito da trilogia nova. Eu digo que ele devia ser até o protagonista da trilogia. Aí ia ser, talvez, muito diferente pra dar pra galera, né? Porque ele é um vilão, É vilão. entre aspas, né? Enfim...
Isso que é muito bacana, não tem como parar de falar de Star Sim. Wars. Sempre vai ter alguma coisa Sempre pra vai ter falar, um tema, ou é né? filme, ou é série, a gente não tá falando nem de quadrinho. Sim. Lá no começo, pra ver como não dá pra parar de Star Wars, num dos roteiros do George Lucas, o Luke Skywalker seria Starkiller, Luke Starkiller, e ele seria um general ali de uns 60 e poucos anos de idade. Han Solo seria um alienígena, a pele ou azulada ou esverdeada, ou seja, uma mudança completamente. Quem sabe isso daí não seja reaproveitado em outro momento? Acho que para quadrinho já foi reaproveitado, mas quem sabe não seja reaproveitado para outro filme, uma outra animação, porque o universo tá aí. O conteúdo tá estabelecido. Star Wars é mais do que um filme, mais do que uma franquia, já é uma ideia, né? Ela já tá na cabeça da gente. Já quase, sei lá, uma ideologia. É um modo de vida, Pra quase. muitos é quase uma religião. É já. um modo de vida. Não é que nem a força, mas é quase uma religião. É um modo de viver. Castanha Pop. Gente, vamos encerrando o programa por aqui e eu digo, eu acho que Star Wars é sensacional e vale muito a pena você conhecer essa galáxia. Vale sim, cara. Vai ter histórias muito Concordo, boas. Star Wars é um filme muito, digamos, imersivo, né? Mas agradável, você não fica no ar. Como eu expliquei falei no início do episódio, o primeiro filme, que é o quarto, é bem introdutório, mas ele explica de maneira simples e clara o que está acontecendo ali, o que aconteceu no passado, então você não fica perdido. Eu acho Star Wars um produto, assim, show de bola, nota 10. João, o que você acha de Star Wars? Olha, Star Wars é o que a gente, lá no conselho, a gente respira. Ele está com a camiseta do conselho. Só um detalhe. Tem um detalhe, tá? Então, assim, Star Wars, assim, formou, eu digo assim, que pra mim, assim, formou muito, assim, do meu caráter também, sabe? Ajudou muito, assim, nessa questão de ajudar a formar alguns pensamentos, entendeu? Que hoje em dia eu acho muito importante pra gente, né? Como essa questão, assim, da importância dos amigos, a importância da família, essa importância de você lutar pelas coisas que você acredita. Então, eu acho, assim, que Star Wars sempre ensina alguma coisa de bom pra gente que hoje em dia você não consegue se ver longe, entendeu, do que Star Wars quer passar pra você, assim, em todas as mídias, assim, seja livro, quadrinho, filme, série, jogos, sempre tem alguma coisa que você pode aproveitar. Star Wars é isso, pra mim. Tem palavras, assim, pra descrever o tamanho que tem essa franquia, assim, na vida de cada um. Eu tô muito feliz, Jackson. Eu tô muito feliz, tá? Porque isso é um depoimento muito puro e sincero. Porque Star Wars fala sobre isso também. Para aqueles que não gostam de Star Wars, lembre-se, vocês ouviram o que o João falou. Não, você ainda não sabe que você gosta. Às vezes nem viu a trilogia assistir. clássica. Sim. Às vezes nem viu a trilogia clássica, conhece só pelas séries ou pelos filmes novos. Não entendeu ainda que é um filme que traz tanto debate. E é tão simples ao mesmo tempo. O Star Wars tem política, tem romance, tem comédia, tem aventura, tem fantasia, tem um pouco de tudo. Talvez até terror no meio do Star Wars. Isso daí já causa você escuta essa música, você já fica... Você não quer entrar nesse beco, não, quando tem essa música tocando. Lá vem o chefe aí do Império, entrando, oprimindo, quebrando os pescoços com a força da mente. É maravilhoso. É isso aí. Então, gente, a recomendação do programa de hoje é Star Wars é nota 10. Um universo muito bem feito. Vai lá conferir a franquia, vai jogar os videogames do Super Nintendo, do PS3, PS4, vai ler o gibi, ler os livros, assiste a trilogia clássica para entender como tudo isso começou. E lembrar para as pessoas também que não tem idade, né, para assistir, para consumir. Você pode colocar você, seu filho, sua filha, diversão. Seu sobrinho, sua sobrinha, até mesmo seu pai ou sua mãe para assistir junto com você, que com certeza você não vai se arrepender. Rapaz, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente comentou, né, da figura do Darth Vader. Não existe pessoa no mundo que não conheça essa figura.
Gente, foi muito engraçado. Tem uma história muito engraçada aqui. Eu tinha um priminho, conte. na época ele era pequenininho e devia ter eu acho que Ele tava aprendendo a falar, ele ainda enrolava as palavras. E tava passando Star Wars no Telecine, eu acho. Ele tava na sala assistindo, ele tava lá, brincando, mas ele olhava a televisão. Quando apareceu o Darth Vader, ele olhou e falou: olha, Darth Dave. Já entendia. Ele já entendia, cara. A figura imponente. Apesar de ele estar aprendendo a falar, ainda não sabia falar Darth Vader, né? Sim. Ele tentou, olha, Darth Dave. Ele trocou, mas ele sabia quem era. Aí eu falei, caraca, velho, ele não tem nem 3 anos. Isso é ainda. muito grande. Muito bom. É o Vitor. Um salve pro Vitor. Salve pro Vitor. Isso é muito legal, gente. Se você é amante de cinema, gosta de cinema, eu acho inevitável que você tenha que assistir Star Wars para entender como a produção de cinema mudou muito, né? E assim, se a gente tem o que a gente tem hoje em dia, muito por conta de Spielberg e George Lucas, que mudaram ali as formas, inclusive que amizade bonita, né? O Spielberg sempre incentivou o George Lucas a produzir pra caramba ali o universo de Star Wars. Galera, esse foi o Castanha Pop de hoje. Contamos com a participação do membro do Conselho Jedi do Pará, o Mestre Jedi, João Pedro Piani. João, muito obrigado por ter participado sobre esse bate-papo de outras estrelas aqui com a gente. Eu que agradeço aqui o convite, o Conselho Jedi do Pará fica imensamente agradecido. Eu estou representando cada uma das pessoas que faz parte ali do grupo e a gente tem a agradecer essa questão do carinho, né, do pessoal, aqui do pessoal do Castanha Pop, que foi muito receptivo aqui com a gente, e falar para todas as pessoas aqui do estado que, se quiserem, sempre a gente vai estar disponível a atender os fãs, a atender as pessoas que querem conhecer mais da saga, conhecer mais da franquia. E é isso, como eu digo assim, o Conselho Jedi do Pará, ele é um conselho assim voltado para fã. Então, legal. E para quem não é fã, que quer conhecer a franquia, vai ser muito bem-vindo, vai poder conhecer tudo que a gente tem para falar, até mesmo dos eventos que a gente participa, das reuniões que a gente faz entre fãs também, para poder a gente sempre ter essa união entre os fãs daqui do estado. Bom, porque se a gente gosta do assunto, a gente quer se reunir para ficar trocando ideia. Com certeza. Onde é que a gente pode achar o Conselho Jedi do Pará nas redes sociais? Como é que faz? No Facebook, no Instagram, é só você digitar, Conselho Jedi Pará. Conselho Jedi Só Pará, colocar, você já encontra. Você já colocando lá, você já encontra a gente, tanto no Instagram como também no Facebook. A gente tem também um grupo no WhatsApp, tá? Que é feito só para fã também. Se quiser conhecer também a franquia, é só entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo Facebook, que a gente pode também adicionar a pessoa lá no grupo do WhatsApp, não tem problema nenhum. Então não esquece, hein? Não Vai lá no Instagram, não. no Facebook, digita Conselho Jedi Pará, segue eles e fica por dentro aí do universo Star Wars. Gosto de Star Wars, não pode deixar ser de fora. Jackson Tavares, gostou do programa? Gostei. Ficou feliz de falar de Guerra nas Estrelas? Guerra nas Estrelas ou Star Wars, como você preferir. Não fique nessa. Ai, não é Star Wars, é Guerra nas Estrelas. Ai, não é Guerra nas Estrelas, é Star Wars. É os dois, mestre. Assiste o filme, mano. Assiste, é a mesma coisa. Star Wars é Guerra nas Estrelas, é a mesma coisa. Chame como você quiser, não oprima. Assiste o filme e se divirta. Quais as redes sociais do Castanha Pop pra galera ficar ligada? Muito fácil. Tanto no Insta quanto no Face, só você digitar Castanha Pop que aparece nossa imagem lá. Letrinha amarela no fundo preto, Castanha Pop. Segue lá e ouve esse podcast aqui e os outros que a gente já gravou também. Já falou de Blade Runner. Já falamos de Blade Runner, Ghost in the Shell, já falamos de rock. Então tá aí, vai lá, tem conteúdo pra ouvir também, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência aqui no episódio de hoje do Castanha Pop. Eu sou Matheus Mascarenhas. Valeu, até a próxima e que a força esteja com você. Esteja com você. Sempre. Valeu. Não me decepcione, você não olha. Já era. Quebra o seu pescoço com a força do pensamento. Tu não vai concluir o teu pensamento? Não, tudo bem, já concluí. Não, você é maravilhoso. Já que ia concluir. Pronto, você é doido. Versão brasileira, Castanha Pop.